Tá tendo café aqui, irmãos? Tá, né? Teve um cafezinho ali que eu fui ali também. Vamos lá, irmãos? Para quem tomou café, para quem está forte, para quem está firme. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Muito melhor assim. E que possamos continuar assim. Eu quero meditar nessa manhã com os irmãos, dando sequência no livro que nós estamos estudando, Liberando o Fluir do Avivamento. E queria pedir que você deixe sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos meditar nesse texto nesta manhã. Nesses últimos domingos, os amados irmãos e irmãs que estiveram à frente, ministrando a palavra do Senhor, eles trabalharam o capítulo 1, que fala sobre ódio, amargura e falso perdão. E da minha parte, o que ficou para nós meditarmos aqui, nós vamos trabalhar algumas aplicações para podermos lidar com a amargura, o ódio e o falso perdão. Então eu queria ler o texto com os irmãos, Tiago 5, de 13 a 20. Nós vamos então meditar nesse texto e também trabalhar sobre o conteúdo do capítulo 1 deste livro. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Nós lemos o texto aqui, e nós vimos de que o texto de Tiago, ele trabalha sobre a oração e a confissão. E é justamente esta aplicação que o livro sugere, que o livro dá, para nós trabalharmos o ódio, a amargura e o falso perdão. O início do livro e o conteúdo do capítulo 1 afirmam que amar a Deus significa amar o próximo. Ele expressa a ideia de que amar significa desenvolver bons relacionamentos. E quando isso não acontece, problemas acontecem no meio da igreja. Entre as chocantes batalhas enfrentadas pela igreja, certamente uma das que mais representa um obstáculo para vivermos o avivamento é a falta de perdão, são as atitudes críticas e a falta de amor entre os cristãos. Então nós temos aqui alguns impedimentos para que possamos receber cada vez mais da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e vermos os seus frutos. Parece estranho dizer que a amargura e a falta de bondade nos relacionamentos são um dos maiores impedimentos para o avivamento. E nós estamos lendo o livro, estamos aprendendo que isso é fato, é verdade. De acordo com as Escrituras, aos olhos de Deus, uma das coisas que o Senhor mais detesta é quando as pessoas elas alimentam a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, o ódio em seus corações. Talvez se lêssemos Provérbios 6, de 16 a 19, nós perceberíamos o quanto essas atitudes erradas, elas são graves aos olhos de Deus, que inclusive já foi mencionado aqui em alguns domingos pela manhã. O livro explica que a falta de amor resulta nessa amargura e resulta nesse ódio. Então a grande questão, irmãos, para podermos trabalhar aqui, é de que nós precisamos amar como Deus ama. Nós precisamos
praticar o amor, demonstrar o amor às pessoas que estão ao nosso redor, como igreja, como comunidade, e até mesmo para aqueles que não são crentes. Porque quando nós não fazemos isso, em situações que nós vivemos, corremos o risco de que uma amargura ou um ódio possa brotar em nossos corações, e isso impedir a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e através de nós. Muitas vezes a gente não enxerga isso como algo com seriedade, com a devida seriedade. E esse é um problema. Às vezes a gente chega a pensar de que essas coisas são inevitáveis, vai acabar acontecendo, vez ou outra sentiremos uma amargura, vez ou outra nós não vamos liberar um perdão genuinamente, vez ou outra nós teremos um pouco de raiva, de ódio de alguém. Isso é normal? Não, isso não é normal. Isso não é nada normal. Porque quando isso acontece, isso impede o nosso crescimento, isso impede a obra de Deus nas nossas vidas, e isso impede a obra de Deus no meio da igreja. Então o livro sugere fortemente de que todos nós precisamos orar e pedir que Deus nos ajude a identificar possíveis pessoas das quais a gente esteja guardando em nossos corações o ódio, a amargura ou um falso perdão contra elas, ou até mesmo o próprio perdão. Então, o livro está dizendo, está afirmando, de que nós precisamos olhar para essas coisas, para essas situações, buscar, pedir que Deus sonde os nossos corações, para que a gente perceba ou veja se realmente nós estamos com isso nos nossos corações e pedir perdão por causa disso. Então o texto está dizendo também, o livro, de que essas pessoas, quando elas foram honestas, quando elas pararam de dar justificativas, quando elas pararam de dar desculpas em relação a essas três questões, elas vivenciaram transformações. Quando elas de fato confessaram diante de Deus de que em seus corações haviam esse tipo de coisa ocorrendo, acontecendo, elas pediram perdão e elas buscaram então essa mudança que Deus concedeu para a vida delas. O livro também sugere de que todos nós precisamos aprender a renunciar essas atitudes erradas. Então, relacionado à amargura, está o problema dos crentes com raiva e atitudes críticas. E diz também no livro de que há uma grande porcentagem de conflitos e divisões na igreja que surgem por causa disso. Então é algo realmente íntimo e pessoal, é uma análise que nós devemos fazer, uma reflexão que nós devemos fazer. Se simplesmente resolvêssemos tratar uns aos outros com bondade e respeito, muitas dessas batalhas seriam rapidamente resolvidas. Então vai de cada um aí fazer essa análise. Eu estava lendo o livro e gostei dessa frase. O coração de Deus se entristece profundamente quando um crente mal fala com o outro. Pior ainda é quando isso acontece entre líderes. Quando negamos, ignoramos ou minimizamos relacionamentos quebrados ou prejudicados, só rejeitamos o senhorio de Cristo. Então, de fato, esse livro ele vem para trabalhar os nossos corações e ele vem nos ajudar a nos prepararmos para viver esse avivamento de que o Senhor quer nos conceder cada vez mais. Então é bom que entendamos isso, é bom que possamos reconhecer de que essa palavra ela vem como um confronto para nos ajudar a melhorar e a crescer. O livro também sugere que todos nós podemos mudar, de que as pessoas que praticaram essas instruções, esses ensinamentos, elas viveram mudanças, transformações significativas. Elas receberam mais da graça de Deus, mais da compaixão de Deus, que está disponível para cada um de nós, e elas puderam então se libertar desses males. O próprio Deus gera em nossos corações esse desejo por mudança, esse desejo por transformação. O próprio Deus está nos conduzindo a dar esses passos fundamentais para que eu e você, nós possamos buscar essa mudança, transformação, essa confissão e esse arrependimento. Então, nós temos algo para praticar nessa manhã, no decorrer da semana, do mês, do ano. Devemos ser específicos em nossa confissão e arrependimento. Olha o que diz Tiago 5, de 16 a 18.
Põe o texto mais uma vez para mim, por favor. Tiago 5, de 16 a 18, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para ser o quê? Para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele está nos orientando grandemente a buscarmos essa mudança, essa transformação, de não só confessarmos a Deus, mas também confessarmos ao outro. Por quê? Porque a amargura, o ódio ou a falta de perdão entre os crentes é prejudicial para a saúde da igreja. Então nós temos aqui, irmãos, a solução. Nós temos aqui a receita. Nós temos aqui no texto, como diz também, de 13 a 15, volta mais uma vez para mim. Está dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O texto aqui está falando sobre oração. Ele está falando sobre nós orarmos por nós mesmos, sobre nós orarmos pelas pessoas e sobre nós orarmos com as pessoas. Ou seja, quando nós estamos em constante oração, dificilmente nós vamos guardar nos nossos corações a amargura, o ódio e o falso perdão. Porque ou essas três coisas vão nos afastar da oração, ou a oração vai afastar essas três coisas, esses três pecados dos nossos corações. Porque o pecado e a oração não andam juntos. Não andam de mãos dadas. Então o texto está sugerindo aqui para nós fazermos isso. Por esses dias, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu tive meus 3 filhos enfermos. Os 3 pegaram virose numa semana. Os três com vômito, com diarreia, um passando para o outro. Foi uma virose. Pegou primeiro no Samuel, nós o levamos para o UPA, trouxemos para casa, começou a tomar remédio. Logo o Dani começou também a ficar doente, com febre alta. Levamos ele no UPA, trouxemos para casa e de repente lá estava a Emanuele. A virose se espalhou no nosso lar. Só eu e a Raquel que não pegamos, mas os nossos 3 filhos ficaram doentes. Nós medicamos, nós oramos por eles, nós oramos com eles. Mas é interessante, eu fiquei pensando nisso, porque o Samuel e o Daniel que vão na escola, eles receberam um atestado médico e o médico disse o seguinte: olha, afasta ele da escola, afasta eles, não permita eles, deixe eles sararem bem, para depois deixar que eles vão para a escola. Por quê? Porque essa virose, ela é facilmente transmitida pelo ar, né, no espirro, numa tosse, ou pelo contato. Às vezes passa o nariz na mão, na boca, e põe a mão no outro, e acaba pegando também essa virose, passando de um para o outro. O que eu quero dizer com isso? É de que os pecados que muitas vezes nós guardamos nos nossos corações e nós praticamos, eles também podem infectar outras pessoas. Eles também podem ser passados por outros. Isso é muito fácil. Quando nós estamos com amargura, com ódio e com falta de perdão nos nossos corações, quando nós abrimos a boca para o nosso próximo, há uma grande possibilidade dessas pessoas terem também essas atitudes em suas vidas. Porque a gente acaba transmitindo a forma delas agirem também, da mesma forma que nós estamos agindo. Então isso é muito perigoso, isso é muito ruim para a igreja, para as nossas vidas, porque é como essa doença, como essa virose, que pode se espalhar. Eu não sei se você já percebeu, o texto não está falando sobre isso, nem o livro, mas, por exemplo, o desânimo. Como o desânimo ele é fácil de espalhar para outras pessoas. Uma pessoa desanimada, ela tem o poder de desanimar as pessoas que estão ao seu redor. Mas uma pessoa animada, ela tem uma grande dificuldade de animar as pessoas que estão ao seu redor. É interessante a gente observar isso, porque o ódio, a amargura e o falso perdão, ou a falta de perdão, eles podem facilmente ser espalhados pela igreja. Então nós precisamos tratar com isso. E como que a gente trata com isso? Ao invés da gente abrir a boca para falar das nossas amarguras, da nossa falta de perdão, ou do nosso ódio que a gente tem para algumas pessoas, ainda que veladamente, ainda que indiscretamente, nós devemos abrir as nossas bocas para orar.
para orar por nós mesmos, confessando esses pecados diante de Deus, para orar pelas pessoas que talvez a gente esteja sentindo isso, ou até mesmo ir conversar com a pessoa para confessar esse pecado e orar com ela. É o que o texto está sugerindo. É o que o texto está nos ensinando. Então o livro todo trabalha a ideia de milagres e transformações sendo experimentadas por aqueles que praticaram esses ensinamentos, por aqueles que colocaram em prática aquilo que o livro está sugerindo e aquilo que a Bíblia está sugerindo que façamos. Tanto é que o texto está dizendo, está alguém sofrendo? Está alguém sofrendo por causa do pecado? Ore. Está alguém doente? Que tipo de doença que é essa? De qualquer forma, ore. Ore para que a pessoa deixe de sofrer, pare de sofrer. Ore para que a pessoa seja curada espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. Ore. Ore confessando os seus pecados uns aos outros. Para o quê? Para serdes perdoados. O texto aqui de Tiago está nos dizendo isso. Então o livro sugere fortemente de que nós devemos buscar uns aos outros para orarmos uns pelos outros. E como disse, o próprio Deus está nos conduzindo a isso. Então, irmãos, é mais algo prático do que teórico. Porque a parte que me ficou para pregar do livro, do final do capítulo 1, é realmente a prática. Ele está nos dando as sugestões, ele está nos dizendo o que nós devemos fazer. Um dia eu estava ouvindo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes. E ele estava falando justamente sobre avivamento. Isso acho que já faz uns 5 ou 6 anos atrás. Eu nunca me esqueci da ilustração que ele usou. Uma vez ele foi convidado para pregar numa igreja razoavelmente grande, numa determinada cidade, sobre avivamento. E lá foi ele pregar sobre avivamento. Era para ele pregar sobre avivamento no sábado de noite, domingo de manhã e domingo à noite nessa igreja. Quando ele chegou no sábado à tarde, ele começou a conversar com o pastor da igreja. E o pastor da igreja disse o seguinte para Hernandes Dias Lopes, olha, aqui nós temos orado por avivamento já faz mais de 2 anos. Mas não há mudanças, nada acontece, nós não sabemos os motivos, nós não sabemos o porquê. Por isso eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes disse, olha, nós podemos orar e perguntar para Deus os motivos, o porquê que isso não está acontecendo. Por que vocês ainda não estão experimentando um avivamento? Né? Então, esse pastor Hernandes Dias Lopes, depois da sexta-feira à noite, depois da primeira mensagem, depois da primeira pregação, eles ficaram na igreja e eles passaram um longo tempo em oração, do sábado para o domingo. E eles perguntaram para Deus qual o motivo, o que está acontecendo na igreja que não permite de que as coisas possam fluir como deveriam. No domingo pela manhã, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele pregou uma mensagem e ele transmitiu mais uma vez sobre avivamento. E no final da mensagem, enquanto ele pregava, no final, na aplicação, na conclusão, uma irmã ficou de pé numa ponta da igreja e uma outra irmã ficou de pé numa outra ponta da igreja. E elas se encaravam, e elas ficaram olhando umas para as outras. De repente elas saíram do lugar e elas foram de encontro umas às outras, uma outra, e no corredor do central da igreja, elas se abraçaram e começaram a chorar, e começaram a orar, e começaram a pedir perdão umas para as outras. O que quer dizer com isso? O que o Hernandes Dias Lopes quis dizer com isso? Ele diz de que essas irmãs, elas estavam brigadas, depois descobriram isso, elas estavam brigadas há cerca de 2 anos, que era justamente o tempo que eles estavam orando por avivamento, e depois eles terem passado um tempo em oração, perguntando para Deus por que as coisas não estavam fluindo, acontece uma coisa dessas. E essas irmãs então se reconciliaram, elas serviram de testemunho para toda aquela igreja, e elas então puderam experimentar depois até um avivamento pessoal. E é justamente, irmãos, o que o texto aqui está dizendo, é justamente o que o livro está nos sugerindo, de que nós devemos buscar uns aos outros, que talvez a gente tenha ofendido, ou de que a gente esteja com alguma mágoa no nosso coração, e buscar conversar com essa pessoa, com sabedoria e debaixo de oração. Se a gente pecou contra alguém, nós devemos pedir perdão. Se a gente entende de que alguém pecou contra nós, nós devemos buscar conversar com essa pessoa e orar com ela. Porque, irmãos, é o que o livro está sugerindo. Nós não devemos buscar uns aos outros por coisas simples, por coisas pequenas, porque às vezes a gente também fica num mimimi, né? Às vezes a gente fica em umas exigências. Eu estou falando de coisas graves, de coisas sérias.
Eu estou falando de pessoas que não podem participar de uma mesma igreja se elas estão brigadas consigo, uma com a outra. Então, o texto está nos sugerindo isso, o livro está nos dizendo isso. Nós não vamos conseguir ficar por muito tempo participando de uma igreja ou sendo abençoados se nós estamos guardando alguma coisa contra alguém nos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Então, o texto aqui, é claro, está nos sugerindo isso. Então, diante dessas informações, desse conhecimento, desse aprendizado que nós estamos tendo aqui, nós somos impelidos a confessar tudo diante de Deus, a pedir perdão primeiro para Deus. É claro que também, se a gente tem o costume de ferir os outros, que a gente possa abandonar esses pecados. E se a gente foi ofendido, que a gente possa buscar essa cura no altar do Senhor. E buscar orar para que isso aconteça. Nós devemos gastar um tempo significativo com orações específicas. Não orações generalizadas, mas orações específicas. E pedir que Deus sonde os nossos corações. Pedir que Deus nos mostre. Confessar tudo e abandonar tudo. Não minimizar essa prática. E buscar o arrependimento. Se caso alguém já tenha nos pedido perdão por alguma coisa que fez de errado conosco, e a gente está lá. Não, eu não perdoo, não, eu tenho mágoa contra aquela pessoa, e ficar relembrando daquilo, e ficar contando para outros aquilo. Mas um dia aquela pessoa me fez isso. Mas um dia aquela pessoa me fez isso. E a pessoa já conversou, já pediu perdão, e a pessoa vai mantendo aquilo, vai segurando aquilo. E a pessoa que acabou errando, se arrependeu do seu erro, pediu perdão genuinamente, mas o outro que foi ofendido não perdoou. Então, irmãos, tanto de um lado quanto do outro, a gente está aprendendo, nós estamos aprendendo a como lidar. Se reconhecermos que não fomos amáveis com alguém especificamente, devemos confessar e abandonar esse pecado que tanto entristece a Deus. Não devemos pensar de que não devemos ir até a pessoa ofendida. Às vezes a gente passa a semana inteira pensando bobagem, contra determinada pessoa, a semana toda, às vezes o mês inteiro. Tem pessoas como aquelas duas irmãs, conforme o pregador falou, passaram 2 anos, de cara virada, de bico mesmo, brigados mesmo, por causa de alguma situação que tenha acontecido. Então peça a ajuda de Deus. Peça que Deus te ajude a perdoar, bem como peça que Deus te ajude a não ofender outras pessoas. Tanto de um lado quanto de outro, nós, irmãos, somos sujeitos a errar. Nós decepcionamos pessoas e muitas vezes somos decepcionados também. Esse é o convívio da igreja. Por isso que Jesus ele disse que nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Porque quando o perdão acontece de fato, não existe nem amargura e nem ódio no coração. Nós somos curados disso. Aliás, o próprio perdão cura. O próprio perdão remove esses males dos nossos corações. Então nós estamos aprendendo aqui. E por muitas vezes, Deus ele vai permitir que algumas coisas estranhas, esquisitas, ruins aconteçam entre nós. Que é para justamente a gente exercer o perdão. Porque quando nós perdoamos, nós somos abençoados e nós abençoamos. No livro diz assim: clame pelo perdão total de Deus e perdoe-se. Estejamos conscientes que trabalhar relacionamentos é um processo de vida, não um programa que se faz de uma vez só. Superar sofrimentos profundos e feridas vai de fato tomar tempo. Então muitas vezes a gente perdoa alguém que nos ofendeu, mas aquilo parece que ainda está no nosso coração. E esse perdão, ele é algo constante, até de que a gente realmente se sinta liberto de qualquer mal. E muitas vezes quando a gente erra contra alguém, a gente pede perdão para Deus, vem na nossa lembrança, na nossa memória, que a gente errou, que a gente falhou. Nós já fomos perdoados por Deus e nós devemos perdoar também. A graça de Deus é suficiente para que possamos nos tornar incrivelmente amáveis, bondosos e perdoadores. No versículos 19 e 20 diz assim, põe mais uma vez para mim, por favor. 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter,
sabei que aquele que converter o pecador do seu mau caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, para finalizar o texto que nós estamos meditando aqui, ele está dizendo que, de fato, nós devemos buscar ajudar as pessoas que estão num caminho errado, que estão errando, que estão falhando, seja na prática desses 3 pecados, ou seja na prática de um pecado que vai gerar esses 3 pecados. Nós está falando aqui de que nós devemos buscar nesse relacionamento ajudar uns aos outros a fazer o que é certo, a aplicar as escrituras sagradas, os princípios bíblicos, aquilo que o livro sugere para que a gente faça. Uma vez eu contei numa pregação, e gostaria de contar aqui novamente, nós estávamos estudando no seminário, o Seminário Teológico Batista, quando era ainda lá na Cristolândia, em Piratininga. O Seminário Teológico Batista, que é aqui no Colégio Batista, ficava lá antigamente, e era ao internato. Nós passávamos um tempo lá. E eu fazia parte de um grupo de 50 alunos. 50 alunos, 50 seminaristas, 50 candidatos ao ministério pastoral, 50 candidatos a irem para o ministério e serem usados por Deus. E eu lembro de que nós vivíamos cometendo vários tipos de pecados, não é verdade, né? Nós éramos pessoas soberbas, orgulhosas, achávamos os melhores do mundo, os melhores pregadores, os melhores seminaristas. Nós tínhamos o nariz um tanto quanto empinado, um topete bem grande, né? Muitas vezes a gente ficava reclamando da comida do seminário, ficava reclamando dos professores, reclamava de tudo, falava um monte de coisa, né? Nem parecia que nós estávamos no seminário. E não estou falando só de mim, estou falando de um grupo geral aí, de 50 pessoas. E uma determinada irmã que foi dar aula para a gente, agora não me lembro mais se era jornalismo ou reforço de língua portuguesa, mas era uma dessas 2 matérias, não era nem matéria de teologia. E essa irmã, uma mulher muito abençoada, uma mulher que agradecia por tudo, uma mulher que vivia na presença de Deus. E ela percebeu como nós éramos. Ela identificou vários tipos de pecado. Às vezes pessoas que estavam convivendo ali umas com as outras, mas de que tinha algum problema entre elas. Enfim. E ela sentiu no coração de fazer uma oração, numa quarta-feira pela manhã, confessando os pecados diante de Deus. E ela começou a aula dessa forma, através da oração. E ela disse para a gente, olha, eu quero orar e confessar pecados aqui, que é o que Deus está colocando no meu coração. E ela fez isso. Ela começou a orar, ela começou a confessar pecados, e ela pediu que quem sentisse no coração, fizesse isso depois que ela terminasse de orar. Ela terminou de orar, um se levanta e começa a orar e começa a pedir perdão. De repente um outro se levanta, começa a orar e começa a pedir perdão. De repente um outro se levanta também em oração, começa a orar, começa a pedir perdão, já em quebrantamento, chorando. E outras pessoas foram se levantando da cadeira, orando, pedindo perdão, num quebrantamento. De repente, a classe toda, os 50 seminaristas, nós estávamos de joelhos, orando a Deus, pedindo perdão, confessando os nossos pecados. É algo até interessante de se falar, de que a aula dela começou por volta das 10 horas da manhã. Quando nós terminamos esse período de oração, já estava na hora do almoço, já era 12:30. Foi algo assim tão impactante nas nossas vidas, de que nós não tivemos aula pelo restante do dia. Porque cada um de nós depois foi para almoçar, alguns não quiseram almoçar, ficaram no quarto, ficaram orando, ficaram lendo a Bíblia, outros foram para o meio do campo, outros ficaram sentados, conversando, outros foram conversar um com o outro, para pedir perdão por causa de alguma coisa de errado que tinham feito. E nós falamos, irmãos, de que aquele dia foi um dia de avivamento. Aquele dia foi um dia onde Deus agiu poderosamente no meio daqueles homens, daqueles seminaristas. E isso ficou marcado. Isso ficou marcado, acredito que na vida de todos, eu nunca me esqueço, e quem vivenciou isso nunca se esquece, porque foi algo de extraordinário. Eu queria pedir para você fazer isso nessa manhã, porque quando a gente aplica aquilo que o Senhor está nos ensinando, há mudanças significativas, há transformações de que a gente pode testemunhar depois. Deus mudou tanto a atitude, a personalidade de algumas pessoas, que elas nem se parecem às mesmas pessoas hoje. Alguns dos mais irados e amargos tornaram-se amáveis e bondosos.
Algumas pessoas conhecidas como temperamentais, duras, tornaram-se verdadeiramente gentis e dóceis. Algumas pessoas que brigavam durante anos com familiares, com irmãos da igreja, deixaram de lado o orgulho e realmente se tornaram pessoas que perdoavam e davam testemunho a respeito disso. Sabe, irmão, se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, isso vai glorificá-lo. Porque a gente vai reconhecer de que nós precisamos de mudança e Ele vai conceder a graça necessária para que isso aconteça. Se o avivamento hoje dependesse de você orar, confessando pecados e arrepender-se desses pecados, a gente viveria esse avivamento? Você viveria esse avivamento? Se o avivamento hoje dependesse da nossa confissão mútua, do nosso perdão mútuo, de nós abandonarmos esses pecados que o livro está descrevendo, nós viveríamos esse avivamento? Então eu queria pedir que você fechasse seus olhos para a gente orar. Se você quiser se colocar de joelhos no chão, para ter aí esse tempo de 2, 3, 5 minutos de oração, para a gente buscar o Senhor, pedir que Deus sonde seu coração, pedir que Deus mostre para você se alguma dessas coisas tem impedido você de ser abençoado. Vamos orar juntos neste momento. Nosso Deus amado Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Senhor, reconhecendo de que nós somos pessoas falhas, de que nós temos errado, de que nós temos cometido diversas transgressões. Quantas vezes nós estamos com amargura nos nossos corações? Quantas vezes nós estamos com um ódio escondido, com ressentimento? Quantas vezes pessoas nos pediram perdão e nós não perdoamos genuinamente? Quantas vezes, Senhor, nós somos as pessoas que estão ferindo outras, que vai fazer com que essas pessoas se entristeçam com a gente? Quantas vezes, Senhor, são os pecados que nós cometemos no dia a dia, na semana? Quantas vezes a gente está vindo à igreja e a gente mal olha para o outro, mal cumprimenta, mal conversa? Quantas vezes nós pensamos mal uns dos outros, fazendo com que a ação do Teu Espírito venha se apagar nas nossas vidas? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a gente possa, ó Deus, permitir que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, arrancar dos nossos corações qualquer tipo de pecado que esteja impedindo o avivamento no nosso meio. Que nós possamos permitir, reconhecendo, Deus, as nossas falhas, que nós possamos permitir que o Senhor nos ajude a abandonar os pecados que costumeiro nós cometemos. Ó Deus, que não possa haver nada nas nossas vidas que impeça o Teu agir. E nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, sonde os nossos corações, abra os nossos olhos, nos faça enxergar os nossos erros e nos faça, ó Deus, confessá-los diante de Ti e abandoná-los. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos mais da Tua presença nas nossas vidas. E se há necessidade de mudança, se há necessidade de transformação, se há necessidade de estarmos preparados para as Tuas ações poderosas, que nós possamos nos colocar diante de Ti, que nós possamos buscar isso, que nós possamos buscar uma vida em santidade, onde glorifica o Teu nome, que não haja barreiras no nosso meio, que não haja impedimentos, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.